Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Czar Acidental, a vida e as mentiras de Vladimir Putin. Publicação essa aqui da editora Conrad, certo? De abril de 2023, um livro, um gibi, não é? Relativamente recente, já começa com essa página aqui, né? Que merda, já senta que lá vem Gimo, né? E aqui a gente tem um gibi de autoria de Brian Box Brown, que fez arte para André o Gigante, né? Uma obra que a gente vai ver aqui em breve. E também de autoria de Andrew S. Weiss, que já ocupou cargos, aliás, no governo estadunidense para assessorar em questões que envolvem a Rússia. O gibi ele traça um panorama histórico, biográfico e geopolítico para tentar explicar e criticar o elemento Vladimir Putin, certo? Ao longo de 6 capítulos, a gente vai ver de maneira cartunesca e didática, dando o panorama da visão do autor e, por sua vez, do status quo imperialista sobre a vida de Vladimir Putin. Afinal de contas, o cara era um assessor da Casa Branca, certo? Americano. É lógico que ele vai dar o parecer, certo, da sua ideologia do imperialismo estadunidense, certo? E aqui no gibi vai chamar sarcasticamente, certo, de Czar. Para começo de conversa, para nós da esquerda radical, sim, esse aqui é um canal que ele se afirma como esquerda radical. Putin não é sequer aliado tático, certo? Ninguém apoia Putin aqui, para começo de conversa. Tudo que o texto traz, na visão, inclusive, certo? Tudo que o texto aqui do gibi traz, na visão doméstica sobre a Rússia, ou seja, do seu ponto de vista interno, as críticas que são feitas podem ser aceitas sem contraditório por nós. De fato, Putin adotou uma postura, certo? Ou sempre teve, aliás, uma postura conservadora, anti-pautas libertárias, certo? Anti-pautas humanitárias que o aproxima da extrema-direita mundial. Isso aí é um fato. A situação de Putin como anti-hegemônico, certo? Contrário ao interesse geopolítico imperialista estadunidense, é o que é, certo? Sem celebração dele ou juízo de valor, é o que é. Assim como o Irã, assim como a Coreia do Norte, certo? Embora a Coreia do Norte a gente apoia, certo? Então, assim como a China, também apoiamos a China, certo? Eles são posturas anti-hegemônicas que estão passíveis sim de crítica, certo? Estão passíveis sim de crítica. Nada é perfeito, minha gente. Nada no mundo é perfeito, ideal. É engraçado como o autor condena, por exemplo, atos de espionagem russos e cita o caso das eleições de 2016 nos Estados Unidos, certo? Como influência russa. Ele cita uma boa parte do livro sobre isso, e é verdade, aconteceu mesmo, certo? Mas ele condena, por exemplo, o site Wikileaks de Julian Assange, preso desde 2019 em Londres por supostas violações de condições de fiança. Vê que acusação merda, certo? Então, ao longo do livro, ele é bem fundamentado, inclusive, certo? Ele cita outros autores, tem uma vasta citação, uma vasta bibliografia, perdão, em cada capítulo ao final do gibi. Porém, a ideologia é o que é, certo? Ele cita Edward Snowden, certo? Como um ladrão, não é? De dados dos Estados Unidos e que ele está sendo usado pela Rússia para fazer contra-espionagem, porque ele revelou que os Estados Unidos espionam todo mundo. Cara, é óbvio que o cara ia utilizar. O que é que eles esperavam? Eles esperavam que a Rússia entregasse o Edward Snowden para os Estados Unidos para esquartejar o cara, né? Ou seja, qual outra postura você adotaria, amigão? Certo? O que pode se esperar no jogo geopolítico? Não é? Vai ficar mais engraçado ainda as formas com que ele
ele desbalanceia o negócio ao longo do gibi, certo? Ou seja, ele trata Edward Snowden como se fosse um grande mal para os Estados Unidos, lógico, ele trabalhou. E outro ponto controverso do gibi é a sua defesa, certo, pró-Ucrânia, ao dizer que tropas fascistas não existem na Ucrânia, que isso é tudo uma invenção propagandística do Kremlin, não é? Ou seja, não existe. Claro, porra, isso aí vai de contra a realidade de todos os fatos. Qualquer imagem que você pegava do exército ucraniano, certo? Das tropas, era só o negro para lá, era 88 para lá, para cá, era um monte de símbolo, certo? Facho para tudo que é lado. E também existem essas tropas fascistas também existem do lado russo, certo? Mas aqui o autor nega veementemente e coloca como se fosse apenas coisa de propaganda russa para o mundo, né? Ou seja, foi a Rússia que influenciou as vozes contra-hegemônicas. Então ele faz essa defesa, a crítica, dizendo que não compunha essas tropas fascistas, certo? E assim, tanto Putin quanto Zelensky puseram seu povo em situações, certo, que o massacraram. Eu vou botar ele cita o Euromaidan, né, a revolta do Euromaidan em 2016, se eu não me engano, certo? E aí ele fala que aconteceu uma revolução meio que natural, certo? Mas natural não tem nada. Eu vou botar um vídeo na descrição desse vídeo aqui, o link do vídeo do História Pública, falando sobre o Euromaidan, como é que foi dado, certo? Agora, o pior de tudo que eu vejo mesmo é que ele busca razões do comportamento de Putin em eventos do passado remoto e classifica, isso logo no começo do gibi, classifica a corrupção como um elemento da sociedade natural, né? Natural da sociedade russa, certo? Em sua formação. Ele cita isso na Rússia, o pessoal faz isso, não segue o Estado de Direito, como se o Estado de Direito fosse uma coisa natural, certo? Então ele tem esse probleminha aí no gibi, né? Leiam o gibi, tirem suas próprias conclusões, é o que eu posso dizer. Eu achei uma leitura boa, achei uma boa leitura, mesmo que discorde muitas vezes do ponto de vista ideológico do autor. E aí você tem que estar em uma noção das coisas, porque, por exemplo, ele quer dizer que a Rússia foi grande influenciadora dos movimentos de direita no mundo todo, sendo que esquece que são as burguesias locais, certo, que apoiam essa coisa toda para poder tomar o poder de outras burguesias locais. Ou seja, é briga de gente grande de faca no escuro. Ele ignora isso totalmente, certo? Ele quer botar tudo na culpa de Rússia e do Putin. Citando aqui um exemplo patético, dizendo que, por exemplo, assim como o terrorista de 11 de setembro, Moscou dependia de armas muito baratas para causar danos assombrosos. E outra coisa, ele fala que ele bota a eleição do Trump como sendo do Putin. E obra do Putin. E aqui ele mesmo dá a letra, certo? A classe média americana não se beneficiou da globalização. Ela ficou de fora quando dividiu as fatias da torta. Isso aqui não é mentira não, minha gente. Isso aqui não é mentira não. Certo? Então ele ignora essas coisas, certo? Ignora algumas questões materiais da realidade e vai para o lado, é lógico, ideológico liberal, que o do autor ele cita. E engraçado também como ele fala também que as revoluções coloridas que aconteceram não têm envolvimento do Departamento de Estado americano, né? E é engraçado que aqui no Brasil tivemos golpe de 64, no Chile golpe de 73, certo? Com envolvimento denso do governo estadunidense para depor os governos eleitos de Brasil e Chile. Como eu disse antes, leiam, tirem suas próprias conclusões. Eu gosto bastante dessa arte meio quadradona, box mesmo, do Box Brown, certo? Acho legal a arte do cara.
Pena que o gibi, para mim, não é dos melhores. Mas, como eu disse, leiam, tirem suas próprias conclusões. Essa é minha ideologia. Não estou aqui para enganar ninguém. Concordam, discordam. Digo que e nem para defender Putin, lógico, certo? Que ele é totalmente não condiz com nada que a esquerda radical prega. Concordam, discordam. Digo o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal. Apertem as notificações. Obrigado a todos. Saudações e paz entre nós, guerra aos senhores. Valeu!